Olá, meus amigos e minhas amigas! Sejam muito bem-vindos aqui no Caleidoscópio, um programa dentro do canal Periscópio, onde eu trago todas as segundas-feiras curiosidades das mais variadas. Meu nome é Thiago Queiroz e neste vídeo vou falar para vocês sobre a conspiração da lâmpada. Um cartel empresarial que em 1924 decidiu que qualquer lâmpada fabricada no mundo deveria durar até 1000 horas ininterruptas. O detalhe é que naquela época as lâmpadas duravam em média 2500 horas. Portanto, o que eles queriam era diminuir a durabilidade de suas lâmpadas. Naquele momento eles não sabiam, mas essa decisão, juntamente com outros fatores, iria praticamente definir o consumo no mundo contemporâneo. Nos vemos dentro de 6 segundos. Pessoal, a história da conspiração da lâmpada é a história da indústria atual. Como a indústria enxerga o mercado e como ela produz os seus produtos, os seus bens de consumo para este mercado. O evento, conhecido como Conspiração da Lâmpada, aconteceu no ano de 1924, na cidade de Genebra, lá na Suíça, próximo ao Natal, tá? No finalzinho do ano. Representantes das principais companhias dos maiores países do mundo, tá? Dos Estados Unidos, do Canadá, vários países da Europa, da Austrália, do Japão, e inclusive tinha representantes do Brasil. Eles se reuniram lá em Genebra e debateram uma série de questões sobre o mercado deles e decidiram inclusive que as lâmpadas produzidas a partir de então deveriam durar até 1000 horas. Só que as lâmpadas em média naquela época duravam 2500 horas, então a decisão deles foi diminuir a durabilidade das lâmpadas. Qual era o objetivo disso? É fazer com que as lâmpadas passassem a queimar mais cedo do que acontecia até então, forçando o consumidor a comprar uma nova lâmpada e assim aumentar as vendas. Oficialmente essa reunião nunca aconteceu, tá? Nenhuma empresa nunca assumiu, né? Nunca disse os nomes dos participantes e tal, mas historiadores encontraram já documentos que atestam essa reunião. Após essa deliberação, empresas do mundo inteiro passaram a desenvolver testes para reduzir a durabilidade das lâmpadas, tá? Porque não era uma coisa simples. Você tinha uma lâmpada que durava 2500 horas, agora é só você apertar um botão que ela vai passar a durar 1000. Não era assim, você tinha que desenvolver uma nova lâmpada com uma resistência menor do que aquelas que já existiam. Isso levou um tempo, tá? Só na década de 40, na verdade, eles foram diminuindo a durabilidade das lâmpadas progressivamente. Na década de 40 que eles alcançaram uma lâmpada que durava em média 1000 horas. A maior prova da existência da conspiração da lâmpada é uma lâmpada que existe no Corpo de Bombeiros da cidade de Livermore, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Lá existe uma lâmpada que está acesa desde 1901, ininterruptamente. Tá? No ano de 1972, alguém notou aquela lâmpada, tá? Ou algum bombeiro ou algum funcionário do quartel notou aquela lâmpada que era diferente das demais e que já estava acesa ali há muito tempo. Isso em 72. Aí eles foram pesquisar e descobriram que a lâmpada estava ali desde 1901. E é uma lâmpada que ela é nunca desligada. Ela está acesa desde 1901 ininterruptamente, porque ela fica ali no salão, na garagem, na verdade, dos caminhões de bombeiros, tá? Que tem que estar sempre prontos, tá? Sempre de prontidão para uma eventualidade que pode acontecer a qualquer momento. Então a lâmpada está sempre acesa. Aí quando descobriram essa lâmpada em 1972, ela virou notícia, né, virou atração turística, entrou para o Guinness e a sua fama foi só aumentando ao longo dos anos. Hoje existe um comitê da lâmpada para cuidar dela, para promovê-la. Em 2001 ela completou 100 anos, aí eles fizeram um aniversário para ela, para comemorar, repartiram um bolo, a comunidade compareceu lá no quartel dos bombeiros. E olha que impressionante! Essa lâmpada já se mostra mais longeva do que 2 câmeras. O que acontece? Conforme ela ganhou importância, eles colocaram uma câmera para filmar ela o tempo todo, full time, até mesmo para comprovar depois, para entrar no Guinness, alguma coisa assim, que ela realmente esteve acesa ininterruptamente todo aquele tempo. Isso desde 72, e de lá para cá
duas câmeras que filmavam ela já pifaram e a lâmpada continua lá acesa. Bom, mas por que essa conspiração da lâmpada é tão importante, né? Porque ela não diz respeito apenas às lâmpadas, porque a conspiração da lâmpada foi um marco, tá? Mas as decisões tomadas ali, elas se irradiaram para toda a indústria no mundo atual, criando o conceito de obsolescência programada. O que é isso? É a intenção de, no momento em que um produto é desenvolvido, que ele pare de funcionar num determinado momento. Ou seja, você projeta a durabilidade daquele produto. Essa prática se enraizou ainda mais na indústria a partir da Grande Depressão de 1929. Por quê? Até a Grande Depressão, a intenção das principais indústrias do mundo era fabricar produtos resistentes. Para quê? Quando um consumidor fosse comprar um produto, por exemplo, uma geladeira, ele ia ter lá várias marcas. Então ele ia escolher aquela que lhe oferecesse o maior custo-benefício. E um dos benefícios seria maior durabilidade daquele produto. Então você tem ali uma geladeira que dura 30 anos, por exemplo, você vai preferir comprá-la do que uma que dura 10 anos, embora essa de 30 anos seja um pouco mais cara, mas ela dura mais. Então você tinha muitos produtos resistentes no mercado. A partir da crise de 29, as empresas mudaram a sua visão. A visão passou a ser focar na venda dos produtos, mesmo que isso custe uma redução da sua durabilidade, de sua resistência. Porque aí o pensamento é o seguinte, no exemplo da geladeira que eu falei, duas geladeiras, né? Um consumidor compra uma geladeira que dura 30 anos, o outro compra uma que dura 10 anos. Mas nesse período, o segundo consumidor, na verdade, vai comprar 3 geladeiras, porque ele não pode ficar sem geladeira. E ao longo desses 30 anos, se cada uma durar só 10, ele vai comprar 3 geladeiras, ao passo que o primeiro, nesse período todo, só comprou uma geladeira. O raciocínio passou a ser esse, então. Então, os industriais, observando isso, os executivos, né, a indústria, principalmente nos Estados Unidos, mas depois isso se irradiou para todo mundo, eles passaram a desenvolver estratégias que levassem nessa direção, porque eles achavam mais vantajoso vender produtos com uma durabilidade menor, vender mais produtos com uma durabilidade menor, do que vender produtos mais caros com uma durabilidade maior. Então isso é obsolescência programada. É você programar o momento em que aquele produto vai se tornar obsoleto. Seja você utilizando um material mais frágil, seja você projetando uma peça que você sabe que ela não vai resistir muito, então só do uso dela já vai quebrar. Por exemplo, um botão de uma televisão, por exemplo, você pode projetar aquele botão com um determinado plástico específico que você sabe que vai quebrar aquele botão depois de alguns anos de uso. Ao passo que você poderia fazer esse mesmo botão com outro plástico mais resistente, mas você opta por fazer com aquele menos resistente justamente para o aparelho se tornar obsoleto mais rapidamente. Então existem vários tipos, várias formas de se fazer obsolescência programada. 2 formas que ficaram muito famosas no mundo inteiro são chips contadores. Em algumas impressoras já foi encontrados em impressoras um chip contador que ele conta as impressões que você faz, e a partir de uma determinada quantidade a impressora ela simplesmente para de funcionar. Aí você leva na autorizada para consertar, o conserto sai quase o preço de uma impressora nova. Então você é induzido a comprar um produto novo. Não é à toa, isso acontece em muitos produtos, tá? Você já deve ter passado por essa situação. Você tem um objeto, um produto que quebrou. Isso é mais em conta você comprar um novo do que consertar, porque o conserto é quase o preço de um novo. Não é à toa que isso acontece, isso é intencional. No caso das impressoras com chips contadores, existem softwares desenvolvidos por hackers que você baixa esse programa, aí você abre ele no seu computador, ele vai detectar sua impressora e vai zerar esse chip contador. E parece mágica, logo em seguida a sua impressora que estava com defeito, que não imprimia de jeito nenhum, que o conserto era quase o preço de uma impressora nova, volta a imprimir. Normalmente a impressão sai perfeita, como se nenhum problema tivesse acontecido. É a prova de que o chip contador existe, tá? Logicamente os fabricantes negam, eles vão dizer que não existe isso, né? Mas a partir do momento que sua impressora não imprime, e você baixa um programa que diz que vai zerar o chip contador e você faz o procedimento lá e a impressora começa a imprimir, é realmente um fator muito convincente
de que existe o chip contador. Só quero deixar claro aqui que não é em todas as impressoras, tá? São alguns casos específicos que já foi comprovado. Outro exemplo muito famoso é o da Apple, que quando lançou o iPod, após 18 meses, dava um problema na bateria do iPod. A bateria simplesmente parava de funcionar. E aí o iPod ele é todo fechado, né? Aqui ó, ele é igual o meu iPad aqui, ó. Não tem como você abrir isso aqui, né? Não tem nem igual um celular Samsung, por exemplo, que você tira a capinha dele, não tem, ó, não abre, não tem nem parafuso. Não sei como é que abre, é só se jogar no chão e quebrar assim, porque não tem nem parafuso, não tem nem como se enfiar uma chave de fenda, alguma coisa assim, que não tem aço, não tem espaço aqui, não tem como você abrir isso aqui. Aí o que acontecia? A bateria dava defeito, aí a pessoa ia numa autorizada da Apple para consertar e o cara falava que simplesmente não se troca a bateria. Aí a pessoa perguntava, mas e aí, como é que eu faço então para resolver esse problema? Olha, o vendedor responde, olha, você pode comprar um iPod novo. E isso aconteceu com várias pessoas, muitas pessoas pelo mundo inteiro, não foi um ou dois. Então isso gerou um engajamento mundial, tá? Pessoas passaram a divulgar isso na internet, nas redes sociais, passaram a criar sites, páginas para divulgar esse problema, para boicotar a Apple, que claramente estava praticando uma obsolescência programada descarada, porque você projetar um produto para em 18 meses parar de funcionar, um produto caro ainda, é realmente muita sacanagem. Existem casos de pessoas que passaram a fazer grafite nas ruas denunciando isso, a colar cartazes, então isso passou a manchar muito a imagem da Apple, tanto que aí ela reconsiderou, ela mudou o projeto do iPod, os novos vendidos tinham baterias mais resistentes e fez um recall dos iPods que já haviam sido vendidos. E uma coisa muito interessante, por incrível que pareça, sabe onde que eram produzidos os produtos mais resistentes pela indústria? No mundo comunista, né? O mundo comunista que o pessoal tanto critica, né? Realmente tem muitos defeitos, isso é fato, mas tem algumas qualidades também. Um deles é a resistência dos produtos fabricados. Por quê? Naqueles países comunistas, principalmente ali na União Soviética, na China também, você tinha uma escassez de recursos crônica muito grande. Então o objetivo da indústria era evitar o desperdício de recursos. Até porque não existe motivos para você, não existe o lucro no comunismo, né? Não existe a pressão de você, a economia planejada, você só vai fabricar uma quantidade de geladeiras, por exemplo, que a economia, que a população possa absorver. Você não tem intenção de vender, nem vendendo, seria no comum, mas enfim, produzir mais geladeiras para ter mais lucro, né? Não tem sentido isso. Então a obsolescência programada no comunismo vai até contra a sociedade comunista. E lá você tinha principalmente os eletrodomésticos, geladeiras, fogões, televisões também. Enfim, esses produtos mais complexos, carros também, eram muito resistentes. Tanto que nos países que foram comunistas, você encontra até hoje pessoas que têm objetos, produtos que foram comprados nas décadas de 80, 70, 60, durante a era comunista. Estão durando e funcionando até hoje. É comum você ir na casa de uma pessoa, de um país desses, na Rússia, na Ucrânia, por exemplo, e a pessoa tem uma geladeira lá que o avô do cara comprou em 1950, 1940 e o negócio está funcionando lá até hoje. Nem aquela lâmpada interna queimou, está funcionando lá a lâmpada da geladeira. Outro efeito colateral provocado pela obsolescência programada é a produção de lixo. Porque veja, se os produtos estragam mais rapidamente, você tem uma maior produção de lixo, consequentemente, certo? Porque você vai jogar aquilo ali fora mais cedo do que você jogaria se ele durasse mais, né? Porque estamos falando de milhões de pessoas no mundo inteiro. Então isso aumenta a produção de lixo no mundo. Inclusive resíduos tóxicos para o meio ambiente, que fazem parte de componentes eletrônicos, por exemplo, que tem também em pilhas, em baterias. Então isso tudo aumenta a obsolescência programada, aumenta a produção desse lixo. E consequentemente, a partir disso, existe uma outra prática criminosa até,
dos países ricos. O que eles fazem? Eles pegam esse lixo, ou grande parte desse lixo eletrônico, e para não contaminar o seu meio ambiente, eles mandam para os países pobres, para que esse lixo seja jogado lá e os países pobres que se virem para fazer o que quiser com aquilo ali. Um exemplo muito claro disso acontece em Gana, na África. Gana recebe todos os dias navios imensos, cheios de containers, contendo computadores, televisões, eletrodomésticos, enfim, uma série de produtos, principalmente computadores, tá? O que mais chama a atenção são os computadores. Por quê? Os países ricos, inclusive, por que eu falei que é criminoso? Porque eles não podem fazer isso. Você não pode produzir lixo no país e simplesmente despachar para o outro. Mas você pode doar um eletrodoméstico, por exemplo. Os Estados Unidos podem pegar ali, a gente modernizou aqui o Pentágono, por exemplo, compramos aqui computadores modernos. Agora vamos pegar todos esses antigos e vamos doar para Gana, por exemplo. Você pode fazer isso, pegar computadores velhos e doar para Gana. Só o problema é que esses computadores só são velhos na teoria, porque na prática eles não funcionam mesmo, estão pifados, quebrados, não funcionam, viraram lixo. E aí o que eles fazem? Preenchem um relatório dizendo que estão doando produtos eletrodomésticos antigos para aqueles países, estão fazendo uma doação. Só que o que chega lá na verdade é lixo, são produtos que de tão velhos não funcionam mais. E aí quando chega lá não tem outro destino a não ser esses aparelhos serem enviados para os lixões. E a obsolescência programada, ela pode ser feita de outras formas também. Não é simplesmente você projetando um produto para que ele pare de funcionar mais rapidamente. Existe uma variação dela chamada obsolescência percebida. O que é isso? A obsolescência percebida é quando um aparelho ainda funciona, mas na sua avaliação ele não serve mais, ou seja, se tornou antigo, ultrapassado. Existem outros mais modernos. Um exemplo, aquelas televisões antigas que tinham toda aquela parte de trás grande, né? Televisões bem pesadas, inclusive, por causa do tubo de imagem, elas eram bem largas e a parte de trás dela era bem pronunciada. E aí o que aconteceu? Com o tempo, a indústria evoluiu e desenvolveram televisões novas, que são as que usamos hoje, são televisões fininhas, slim. Então o que acontece? Uma pessoa que na sua casa tem uma televisão dessa antiga que funciona perfeitamente, ela sente vontade de comprar uma televisão nova, simplesmente porque a sua televisão não é mais moderna, né? Porque você vai levar para um lugar, por exemplo, e ela é muito pesada, ou porque a qualidade de imagem não corresponde, está ultrapassada em relação às televisões novas, ou porque o sinal mudou, o sinal hoje é digital e essa televisão só capta sinal analógico, e o aparelho está funcionando, então ele vai se desfazer desse aparelho para comprar um novo, sendo que ele ainda funciona e não está descartando ele por interrupção no funcionamento. Isso é obsolescência percebida. O mesmo aconteceu com os monitores de computadores, né? Eles eram quadrados, hoje eles são retangulares e finos também. O que aconteceu? Todo mundo jogou fora. Eu lembro quando eu comprei um monitor novo, o meu, ele tinha um pequeno defeito, às vezes mudava a cor, quando ficava muito tempo de uso, ele esquentava muito, a tonalidade das imagens mudava. Mas de repente até tinha conserto aquilo ali, mas o que eu fiz? Comprei novo e joguei aquele fora, e ele estava funcionando ainda. Isso é obsolescência percebida. Um outro exemplo, quando inventaram o Discman. Quantas pessoas que compraram o Discman não devem ter jogado fora um Walkman? Simplesmente porque o Discman roda CD, né? E o Walkman é só fita e a indústria não fabricava mais fita, só CD. Mas o Walkman ainda estava funcionando, mas não servia mais para nada, aí o cara jogou fora. Isso é obsolescência percebida. Com celulares, então, nem se fala, né? Eu lembro quando eu comprei meu primeiro smartphone, o outro celular antigo que eu tinha ainda funcionava, mas eu nem sei o que eu fiz com ele, devo ter jogado fora, eu dei para alguém, sei lá. Isso é obsolescência percebida. O aparelho ainda funcionava, mas ele estava ultrapassado em relação aos novos que saíam no mercado, né? Isso é obsolescência percebida. E contribui para tudo isso que eu falei aqui. Consumismo desenfreado, produção de lixo, agressão ao meio ambiente. Enfim, é o mundo em que vivemos, infelizmente, né? Então, pessoal, esse foi o Caleidoscópio de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você tem alguma história que você viveu de obsolescência programada ou obsolescência percebida? Eu aposto que se você pensar, você deve ter pelo menos uma ocasião para contar. Deixa aí nos comentários se você lembrar de alguma. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui para ajudar no crescimento do canal.
E se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque temos vídeos aqui, vídeos novos toda segunda e sexta-feira. Lembre-se também de marcar o sininho para você receber as notificações quando sair um vídeo novo no canal. Tá? Não basta se inscrever, é importante você marcar o sininho também para receber as notificações. E já que você gosta de vídeos com essa temática, eu gostaria que você assistisse esse outro vídeo aqui que eu fiz, falando sobre as maiores farsas científicas da história. É um vídeo muito interessante que mostra que nem sempre a ciência é tão pragmática ou objetiva quanto pensamos. Assista que você vai gostar. Tá ok? Muito obrigado pela sua audiência então. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!